Somos intolerantes com nossos filhos. Tudo que nossos filhos querem é apenas serem ouvidos e, consequentemente, serem compreendidos. Investimos tempo em tudo, no trabalho, no lazer quando sobra tempo, mas nunca paramos para dar atenção a eles. E por último, somos tolerantes quando deveríamos ser intolerantes e inconformados. E o contrário é verdadeiro. Somos intolerantes quando poderíamos ou deveríamos ser mais tolerantes. E isso inclui nossos filhos. Esse texto foi escrito por um grande amigo, Ruimar Brito, que você confere nessa entrevista aí agora. Grande abraço. Mais uma vez então, meus amigos, com o nosso programa semanal Qual é a dos Crentes, e hoje eu tenho o prazer de trazer uma novidade muito interessante, de trazer um líder aqui dos maiores, né? Uma autoridade extraordinária em termos de liderança. Aí você vai olhar e falar assim, rapaz, eu nunca vi esse cara, eu não conheço, será de quem que o Wilkerson está falando? É nada mais, nada menos do que um pai. Eu não precisava nem falar o nome dele. Ele simplesmente é pai. Ele não é pastor, ele não é nenhum bispo, nenhum arcebispo, ele é pai, ele é como eu. E hoje eu queria trazer de novo, né, o que a gente conversou aqui algumas semanas atrás com o pastor Tadeu Sanches. O título da nossa entrevista era Um Alerta aos Pais. E hoje eu queria ver como é que o outro lado da história, que nós falamos tanto, né, dos pais, como que os pais estão reagindo a toda essa situação familiar que o nosso país está enfrentando. E hoje eu quero apresentar aqui para você Ruimar. Eu não vou nem falar seu sobrenome, Ruimar. Não precisa falar seu sobrenome, eu só Ruimar para ter ideia de que é pai só. Mas fala para nós aí seu nome, seu sobrenome, com o que você trabalha. Vou deixar o pai falar. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Meu nome é Ruimar Brito. Eu me mudei para Ipatinga, mais precisamente em 1982, acho que você nem era nascido, né? Nasci em 83. Pois é. Quase lá. Vim com a proposta de trabalhar em um banco, né? E atuei lá durante 6 anos. E de lá, depois desse período do 6º ano, eu comprei para mim um bar. Já fui botequeiro. Então hoje eu falo, já fui bancário, já fui botequeiro, voltei a ser bancário. E depois, onde eu passei a maior parte da minha trajetória profissional em um grande laboratório farmacêutico, atuando como representante, né? Quando eu te conheci, você trabalhava nesse laboratório, né? Isso, atuei durante 23 anos, me desliguei agora recentemente em novembro do ano anterior. E me desliguei numa segunda-feira, na terça-feira eu já estava implementando um projeto onde estou atualmente. É um projeto que hoje eu trabalho na formação, capacitação e formação de novos propagandistas. São as pessoas que desejam, que pleiteiam se ingressar nesse mercado, né, da propaganda médica no mercado farmacêutico. Já está fazendo o merchandise dele aqui já, tá vendo? Tudo bem, e a gente vai abrir esse espaço até depois, mas isso me faz lembrar muito a minha história, ele falando aqui, porque eu mesmo com 33 anos, né, quando você chegou aqui em Ipatinga, eu costumo dizer, as pessoas falam assim, com o que você trabalha? Hoje eu trabalhando, dando aula de música, eu tenho o meu negócio também, assim como você tem o seu agora. E eu já trabalhei em todos os sindicatos, quando eu fui fazer as contas, comerciários, metalúrgicos, rodoviários, todos eles, desde office boy a gerente, e todos os sindicatos eu já trabalhei. E hoje agora, né, além desses trabalhos que a gente faz aí com as nossas entrevistas e tudo, que na verdade não é um trabalho, é um voluntariado, e com a questão musical, que agora é o meu empreendimento, que inclusive você vai me ajudar no meu empreendimento, já que você fez sua propaganda aqui. Com certeza, conte comigo. Já estou contando aqui, porque agora está documentado, acabou, não adianta mais mandar o WhatsApp para ele, agora está documentado aqui que ele vai nos ajudar. Aliás, parabéns pelo trabalho, por esse trabalho, é um trabalho que realmente exige braços, né? Exige, sobretudo, vontade, né? É o que falta, né, em muitos, né, pelo Brasil afora, né? Vontade. Tendo vontade já é muito.
né? Vontade a gente tem de fazer, a gente precisa de ter alguns recursos que esse país não dá, mas a gente tem muita vontade de fazer. Mas, Ruimar, eu vou entrar direto aqui com você já, porque eu conheço, né, uma parte da família do Ruimar, um dos filhos dele foi meu aluno de violão, e eu conheci bem essa família e sei o que é uma família estruturada, uma família que segue preceitos cristãos, né? Então, assim, sinceramente, eu procurei, quando eu pesquisei assim na minha agenda lá, eu falei, eu preciso de um pai para poder conversar. Inclusive, eu podia ter conversado com o meu, mas ia ficar aquela coisa meio tendenciosa, né? E engraçado, vinha o tempo todo na minha cabeça o Ruimar. Falei assim, eu preciso conversar com o Ruimar. A gente trocou algumas mensagens, ele já tinha elogiado o programa e tudo, mas não por isso, porque eu via muita coisa, como é que eu posso dizer? Uma família centrada, que é a família dele. E eu queria muito compartilhar com você de casa a respeito de uma opinião familiar sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, o Ruimar já disse aqui um pouco da sua formação, mas eu queria que você falasse, Ruimar, um pouco para nós, como que foi a sua educação dentro da sua casa. Hoje você tem um sistema com seus filhos, que nós vamos falar disso depois, né, que é o ponto alto da nossa entrevista. Mas eu queria saber como que você foi ensinado. Seus pais eram religiosos também? Que igreja eles frequentavam? Como eles te educaram? Então, meus pais não eram religiosos. Eu poderia separar esses momentos, né? A educação da minha época era uma educação que era fragmentada, era dividida. Você tinha uma educação na escola, né, e você tinha uma outra educação em casa. Sim. E a educação passava pela educação tradicional, de valores, e são valores que eu carrego até hoje e que jamais se perderão, né? Hoje a gente vê, acompanhei alguns dos seus trabalhos, né, alguns até a gravação anterior, que você citou, do pastor, e vocês citavam lá sobre inversão de valores. Sim. E a gente vê muito isso, e eu diria até um pouco além, acho que alguns valores eles não estão invertidos, mas eles se perderam completamente. E eu percebo também que a educação naquele tempo era uma educação também tradicional, e não era tão influenciada por tantas questões políticas, outras questões que querem incutir. Né? Seu pai tinha liberdade, por exemplo, não vou dizer uma conversa, mas se seu pai precisasse de te dar o famoso couro, a famosa surra, a famosa varada, você passou por isso sem ter problema de intervenção de alguém, de alguém de fora da sua família? Isso era inimaginável que houvesse isso. Inimaginável apanhar ou inimaginável as pessoas influenciar? Influência externa. Influência externa. Influência externa. Inimaginável isso. Inimaginável. Isso não existia. Aliás, era o contrário, né? Se corresse, olha, se correr é pior. Vai vir dobrado, né? Esqueça essa frase, se correr é pior. Se correr é pior. E ainda tinha aquela velha máxima, né? Galinha gorda não foge da panela, né? Tinha várias. Várias expressões, né? Várias expressões assim que faziam sentido e que amedrontavam, né? Então, mas assim, o respeito era natural. E você não ficou traumatizado com isso? Jamais. Você não cresceu lunático, traumatizado, não quis explodir um shopping, nada? Nunca, nada? jamais. Isso, nem estourar um carro, nada? Nada. Aí, tá vendo, gente? Assim, eu fui um privilegiado nesse sentido, porque a educação era uma educação de casa, era uma educação muito natural. Eu posso dizer que eu tomei pouca chibatada. Tomou pouca, né? Muito pouca. Eu acho que eu tomei bastante. Tomei bastante. Então, mas era um modelo que hoje se fala muito também do trabalho escravo, trabalho infantil. Era outra coisa que isso era a tônica, né? Normal criança trabalhar, né? Normal. Então, eu sempre convivi muito bem com isso. Né? Sempre convivi muito bem. E hoje a gente traçando um paralelo da educação moderna, a educação dos dias atuais com a educação, né, do passado, a gente percebe que existe um abismo entre uma e outra, né? Estranho, né? Muito. Para mim chega a ser estranho, porque eu comentei isso na outra entrevista aqui, não me lembro com quem, até se foi essa do Alerta aos Pais,
que quando minha mãe falava, né, em me corrigir, e eu comentei com ela, estava na época de falar da lei da palmadinha, e eu falei assim, a gente pode chamar a polícia e você pode ser preso. Ela falou assim, chama lá que chegar aqui, eu vou mandar levar você com eles, falar, cuida então, já que eu não posso educar, cuida você. Mas, rapaz, nunca aconteceu nada, e eu acredito assim, que se chamasse um policial para ir na sua casa, para ele vir e tentar intervir de alguma maneira, ele ia chamar a minha atenção. Sim, ele ia chamar a minha atenção e ia elogiar meus pais. Eu vi e tem uma propaganda assim, me parece que de policiais americanos. Eu acompanhei. Você viu isso aí no YouTube? Sim. E eles chegando e chamam a atenção do ministro, você chamava a gente aqui de novo e tal. Então eu penso naquela época era mais ou menos isso. Hoje os policiais, eu já conversei, tem policiais na minha família e eu penso que a cabeça deles está mais ou menos isso. Mas vai chegar o ponto que eles não vão poder fazer isso, né? Com certeza. Vai depender, eles vão ter que fazer cumprir o que o Estado mandar e aí vai dar problema, que é o outro ponto que eu queria entrar com você aqui já, só finalizando a questão da sua questão familiar. Então você e seus pais, tranquilo, nunca tiveram problema em relação à educação. Você já fechou bem isso aqui. E isso influenciou a forma de você ensinar os seus filhos hoje, a educação que você recebeu antes dele, para mal ou para bem? Em parte, sim. Você havia citado, eu tenho a minha formação acadêmica, eu sou bacharel em pedagogia. E, como disse, os valores, você acaba apregoando esses valores que você traz consigo, são valores arraigados que jamais se perderão, jamais. E eles, quer queiram, quer não, eles acabam por influenciar, na educação dos seus filhos. Ou, por exemplo, eu costumo dizer que a educação ela vem pelo exemplo. Você exemplo, porque que exemplo você dá para um filho se você fura um sinal na frente do filho, o filho no teu carro? O Matheus já chamou minha atenção por uma vez ter que passar num sinal. Não é isso? Você pegar e jogar um papel do lado de fora do carro, são coisinhas pequenas que não, um papelzinho, mas são valores. São valores Deixa eu só explicar isso aqui. A gente estava num lugar muito ermo e estava perigoso até. E aí era muito tarde, já era praticamente madrugada, e aí o sinal estava fechado e bem assim perigoso o lugar, até um lugar perigoso em Ipatinga. E aí não vindo nada, eu peguei e passei o Matheus, pequenininho o Matheus, ele disse assim, pai, não pode passar sinal vermelho. Eu falei, meu filho, tá mais fácil a gente passar esse sinal vermelho e tomar uma multa aqui do que tomar outra coisa. Aí, mas depois eu tive que explicar para ele o porquê de fazer aquilo e não mais fazer. Então, eu só estou justificando aqui, que eu não saio furando sinal aí não, tá, gente? Mas então, passa por isso, sabe, Wilkerson? Esses valores, quer queiram, quer não, você traz isso consigo e são valores que te acompanham pro resto da vida. Eu mesmo tive uma infância sofrida, eu falo com os meus filhos isso, eu trago comigo isso, sabe de valores assim, de dificuldades. E eu tento passar para eles dar o devido valor a quem precisa de valor. E isso é uma rotina incansável, dia e noite eu procuro educar meus filhos. E respondendo a sua pergunta, muito da educação que eu atribuo aos meus filhos, que eu deixo para os meus filhos, elas vêm da minha casa, vêm do meu íntimo e vêm também da minha formação. Então, da sua formação você fala com seus pais, né? Da minha formação com os meus pais e também daquilo que eu aprendi no meio acadêmico. Esse fora do meio acadêmico, que eu quero entrar com desse meio acadêmico, você me disse que formou em pedagogia, né? No início. E hoje, basicamente, eu vivo de ser... Eu sou praticamente um pedagogo prático, né? Porque eu não me formei em pedagogia, mas hoje, como eu dou aula, né? Então, é inerente, né? E acaba que psicologia, você tem que ser um pouco de tudo. Aonde você vai dar aula. Então, a questão da psicologia, você tem usado isso com seus filhos também, igual você disse, que da sua formação, e como que isso pode influenciar a questão da formação acadêmica como pedagogo na educação dos seus filhos em casa, e que você vê por quê? Por que eu pergunto isso? Porque os professores deles na escola são pedagogos e muitas vezes a informação chega atravessada.
Aí você, como pai e pedagogo, como é que você faz esse negócio? Então, olha, os professores, eu me lembro muito de uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves é um pensador a quem eu tenho uma admiração incrível. Ele compara o professor e o educador, né? Ele compara o professor como um pé de eucalipto. E não no sentido pejorativo, mas ele compara, ele coloca, ele exalta o educador. O educador é como uma árvore centenária, né? O educador, aquele educador que tem responsabilidade com o processo educacional. E o professor, existem professores, e a gente tem que passar por isso, que existem professores que de fato não são compromissados, não têm com o processo educacional. Isso vai existir, existirão profissionais de em todas as áreas, todos os segmentos, todos os mercados, bons e ruins profissionais, né? Mas assim, a pedagogia, ela me ajudou muito, me ajudou nas relações. Eu aprendi algo com uma professora minha de filosofia, de sociologia, aliás, que ela dizia, olha, a pedagogia você convence ou você será convencido. E a pedagogia hoje, ela te ajuda, você está vendo isso, está presenciando isso, te ajuda na sua casa, te ajuda na escola, no seu trabalho, em tudo, nas relações, né, com o outro. É algo assim. E quando eu decidi fazer pedagogia, eu não decidi pela pedagogia. Eu decidi que eu precisava de investir numa formação superior. E a pedagogia foi o único curso que me possibilitava, que oportunizava eu conciliar a minha rotina de trabalho, de viagens, né, que nos últimos 23 anos foram muitas viagens a semana toda, e eu conseguia fazer uma ginástica, uma rotina de viajar na segunda, voltar na quarta aqui, viajar na quinta. Então foi o único que eu consegui conciliar. Mas a partir do segundo período, o que me aconteceu? Eu me apaixonei pela educação. E eu sabia que aquilo era o que eu precisava, aquilo que era o que eu queria. E por coincidência, a gente não sabe os desígnios de Deus, que hoje eu preciso da pedagogia para o meu trabalho. Para o seu outro trabalho, né? E até então, era somente para exercer, olha, daqui a um ano a empresa vai me cobrar um superior. Um superior, para ter o curso superior, né? Sim, E isso caminhava, né, de forma muito veloz para isso. Eu pergunto, foi mais ou menos assim. Eu pergunto a pedagogia, eu quero formular melhor a minha pergunta, eu pergunto sobre a pedagogia porque hoje nós estamos aqui na sua casa, né, aqui um ambiente agradável, um ambiente parecendo até uma praçazinha aqui. Obrigado. E aqui muito, muito agradável, um ambiente gostoso. E aí a gente está aqui fora, passa um trenzinho da alegria ali, toca uma música, daí a pouco passa um trem, que tem um trem que passa aqui por perto, tem uma linha de trem que passa aqui perto. Todo um ambiente mesmo de casa, de família e tudo. E esse ambiente, essa coisa de família, isso não é construído com a faculdade de pedagogia. Não é. Isso é construído com uma coisa chamada paz, né? Família. Paz no sentido de pai e mãe e paz também, paz familiar. Mas isso quem traz mesmo são vocês, pais, pai e mãe, para poder fazer isso aqui acontecer, para fazer isso aqui girar, né? Então eu queria saber assim, como que a sua área, seja profissional ou não, quem mais influenciou? A sua área profissional, o seu convívio com os seus pais, o que mais influenciou para isso aqui girar, para a sua casa funcionar, para eu poder entrar na próxima pergunta? Então, como eu lhe disse, eu penso que é uma mistura dos dois fatores, né? Eu poderia educar meus filhos num modelo diferente de que meus pais me educaram, né? Mas eu percebi que eu poderia melhorar a partir do conhecimento técnico, daquilo que eu aprendi,
sabe, incorporar algo mais, não que seja algo mais moderno, porque aquela educação funcionou muito bem, né? E eu digo que a formação superior, a formação na área da pedagogia, ela me ajudou muito na educação dos meus filhos. Mas assim, eu sempre fui, como lhe disse, um apaixonado pela educação, apaixonei pela educação num dado momento, e ao mesmo tempo inconformado com o modelo da escola. Sim, é isso que eu queria chegar. Já chegou então? Não, então, pode continuar. Bati sua carteira. Não, né? continue. Porque eu não aprovo modelos prontos, modelos, sabe? Eu queria até te contar uma experiência de um dos meus sócios. Eles foram fazer um trabalho numa escola aqui em Coronel Fabriciano, e lá eles perguntaram os alunos, né? É um trabalho até para se basear numa metodologia que a gente estava para implantar na nossa empresa. E ele perguntou para os alunos, né, do ensino fundamental, assim, quem é o pior aluno aqui? Aí todo mundo com o dedinho acusador. Ah, é fulano. Ah, é esse aqui, esse aqui. Aí foi com muita cautela, com muito tato, perguntou para esse aluno, esse pequeno cidadão pensante, né? E ele disse assim, quanto que você tirou em matemática? 2. Quanto que você tirou em biologia? Tirei 4. E geografia? Tirei 5. Né? Quanto que você tirou em relacionamento interpessoal? Não tem essa disciplina. Ah, não tem não? Quanto que você tirou em empreendedorismo? Não, também não tem essa matéria, tio. Quanto que você tirou em relação com o outro? Né? O altruísmo. E altruísmo, quanto que você tirou? Não tem isso não, tio. Olha. E aí a sala toda começou a ficar perplexa, né? E preocupado que vai que chegar a pergunta em mim depois. Preocupado, né? Exatamente. Então você percebe que o modelo já vem pronto, e isso jamais está longe de ser culpa do educador, porque ele recebe o modelo pronto. Então a escola, o aluno, ele é avaliado pelo modelo, pela nota que ele tira, não pelo que ele é. Então ali, aquele aluno tem muito valor, tem muito mais valor, tem uma riqueza incalculável que a escola não percebeu isso ainda, ou se percebeu, ela não tem força, não tem vontade política para mudar isso. E isso, aí mora o meu inconformismo. Né? A educação no Brasil, ela vem em blocos, ela vem engessada. Né? E essa é a minha paixão. Ela mora aí, talvez, de mudar esse modelo. Eles serem um pouco mais soltos, né? Cada professor ser um pouco mais solto. Sim, por que não construir um modelo de educação? Paulo Freire vai falar isso, que constrói um modelo de educação a partir daquilo que você já conhece, a partir daquilo que eu sei, daquilo que você já sabe, né? E aí a gente constrói algo junto. Né? E eu acho que isso é o mundo ideal. Oxalá que fosse assim, né? Que pelo menos que os políticos, que o currículo escolar pensasse mais nisso, a educação estaria num outro patamar, e a gente não estaria discutindo questões tão pífias, né? Tão rudimentares. É pequena na minha opinião também, sim. São discussões que não deveriam estar sendo colocadas em pauta. Né? Eu acho que nós teríamos coisas muito mais importantes. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Não, sim, mas se não responder, depois eu vou perguntando de novo. Então tá. As questões que estão sendo colocadas para nós são questões que eu percebo serem exatamente assim, pequenas. E a gente poderia aqui hoje estar batendo um papo mais aprofundado sobre isso, falar como que nós podemos melhorar a escola dos nossos filhos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos colocar uma pracinha no pátio da escola. Eu acho isso tão importante, a gente discutir isso, pôr uma pracinha no pátio da escola, de suma importância, muito mais para mim
do que discutir se meu filho ele pode ser um menino ou uma menina tendo um corpo de menino, um corpo de menina. Poxa vida, eu prefiro discutir sobre a pracinha. Né? Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, dentro daquilo que eu te perguntei, como que influenciou para você fazer isso tudo aqui girar, né, a sua casa, se foi a pedagogia, se foi o ensinamento com seus pais, você, né, explicou bem aqui que foi um conjunto, né, de coisas, mas parece que ficou bem claro que se não fosse uma educação que você recebeu fora da escola, uma educação que você recebeu, né, da vida, dos seus pais, dos seus trabalhos. Sobretudo da vida. Uma educação de vivência, não teria faculdade que daria jeito para fazer isso aqui girar. Eu até diria que foi muito mais da vida, da educação que eu tive de dentro da minha casa, dos meus pais, muito mais, se eu fosse atribuir em percentuais, eu diria que foi muito um percentual maior de lá e da vida. Até porque quando eu concluí a minha formação acadêmica, eu já tinha meus filhos, já tinha até meus 3 filhos. Sim, eu digo isso porque, para entrar nessa questão aqui, porque hoje a ideia de que a gente discutiu numa outra entrevista, é que você não pode mais, seus filhos não podem mais aprender com a vida, muito menos com você. Ele tem que aprender com o Estado. O Estado em que sentido? No sentido de a professora dele passar para ele as suas opiniões e convicções e crenças, e ele não poder aprender nada além daquilo ali, né? Que é o tópico, parece que o rapaz levantou lá, tinha um número 5, não sei se esse era o tópico número 5 da Procuradora Federal do Estado, do Direito Cidadão, e seu filho não pode aprender nada mais além do que isso. Então, ou seja, ele não pode aprender mais com a vida, que é o que a gente falou sobre trabalhar mesmo sendo novo, mesmo sendo jovem, sendo criança, você poder ter seu trabalho. Você não pode mais aprender a trabalhar com seus pais, você não pode mais seus pais dizer o que você vai fazer e não ter essa experiência toda que você teve. Você disse, você já foi dono de bar, você já trabalhou com empresa de banco, empresa de medicamento e uma série de coisas, seu filho não vai poder fazer isso. E aí eu queria ver isso, exatamente isso com você. O que você pensa a respeito disso? Como é que vai funcionar? Se é que vai funcionar, tomara que não, mas se vier a funcionar, o Estado educar os seus filhos. E aí, como é que você vai agir numa situação dessa? Você não vai poder fazer o que você recebeu. Olha, isso é muito complicado. Mas é por isso que eu quero que você fale, porque você é pai, eu também sou, mas hoje não é dia de eu falar, hoje é dia só de perguntar. Eu diria que esse é um assunto para outra Coca-Cola, né? Mas eu me preocupo sim com essas questões. Eu penso que a base da sua educação, do seu filho, ela tem que... A essência tem que existir, a essência não pode sair dos seus filhos. A essência você tem que passar, aconteça o que acontecer. A sua educação, você não pode abrir mão dos seus valores e seus filhos. Eu penso que é como diria um amigo meu lá do Sul. Ele, nos momentos de aflição, nos momentos difíceis, e eu quero parafraseá-lo agora. Nesses momentos, eu acho que é a hora de fechar a casinha. Né? Olha, vamos fazer aqui, vamos fechar a casinha. Eu penso que isso aí é uma quimera. Né? Isso jamais vai acontecer. Será, rapaz? Eu penso que não acontece. Isso envolve muitas questões, de novo, tendenciosas. E quando existem essas situações tendenciosas, como é o próprio currículo, a história toda do currículo escolar é assim, a gente sabe disso, e isso é mais uma armadilha de quem é contra a família, sabe? De quem quer destruir família, de quem não acredita na família. Mas nós, como cristãos, como povo temente a Deus, como a gente tem que lutar até o fim e numa situação extrema, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, no cenário inimaginável que ninguém quer, se isso vier à tona e vier a ser uma realidade. Aí eu penso que a gente tem que fechar a casinha. É hora de fechar a casinha. Meu filho é assim, 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 é assado. Está tudo bem, tudo certo? E aí você, lamentavelmente, tem que fazer uma educação paralela, uma educação
Como a gente já ouviu caminhar. algumas pessoas fazerem isso, né? A gente viu em filmes de ficção e já vimos na realidade também, pais que optaram por educar os filhos em casa e não mandar mais para a escola. E aí já foram processados, né? Tem casos fora do Brasil, teve no Brasil também, e foram processados e deu uma complicação terrível, mas é isso que eu ia te perguntar. Se de tudo, aquela coisa que eu falo assim, olha, se tudo der errado, eu vou fazer isso. Então, se tudo der errado e isso tudo for aprovado, porque eu penso que isso é um grande erro, né? Se isso tudo for aprovado, então se tudo der errado, você está disposto a lutar até a morte para poder fazer isso funcionar do jeito certo? Ô Wilkerson, com todas as forças do meu coração, com todo o meu vigor, sabe? Eu sou capaz de tudo. Sou capaz de tudo para que a educação dos meus filhos não seja corrompida. E isso aí é uma invasão, isso aí é uma arbitrariedade, e pior, uma arbitrariedade maligna. E eu farei de tudo, todas as minhas forças. E, sabe, num cenário muito ruim, numa hipótese muito remota, até eu me mudar do país, creia. Rapaz, somos dois. A parte do me mudar do país, eu acho que eu não estava nem esperando isso acontecer. Se eu já tivesse a oportunidade, eu acho que eu acho que eu já estava indo embora. Hoje eu vi uma charge muito legal, que ela dizia assim, se tudo vai mal, corra, né? Tipo assim, corra. Na pior das hipóteses, você vai emagrecer. Você vai perder uns quilinhos. O que para todo mundo hoje em dia está muito bom, né? Perder saudável, uns quilinhos, né? hoje em dia é saúde, né? Antigamente, é engraçado que antigamente só falava de perder quilo, né? Eu lembro, o pessoal achava que era ruim, porque eu lembro que a minha avó tinha uma frasezinha, minha avó falecida, ela falava assim, não, fulano de tal, como é que tá fulano de tal? Eu falei, não, tá bonita, tá gorda. Aí as pessoas falavam assim, como assim, tá bonita, tá gorda? Não? Hoje as pessoas acham que as duas coisas não combinam, né? E para eles era um sinal de beleza, tá bonita. Hoje não, se tudo tá errado eu vou correr, eu vou emagrecer. Então, a magreza é que tá bonito, né? Mas eu devo fazer menção aqui também, eu citava esse autor, Paulo Rubens, mas eu tenho três irmãos que são educadores. 3 irmãos educadores, comprometidos com a educação, né? E eu valorizo muito o professor, o educador. Tenho grandes amigos educadores, porque eles são, olha só, eu valorizo e eu os admiro demais, a profissão, né? A profissão é só para quem tem muito amor mesmo, né? Tem que ter. E eles são mal remunerados. A culpa do fracasso da educação está atribuída a eles. E ainda assim, eles persistem, eles são resilientes e continuam apaixonados pela educação. Não, e choram quando vê um sendo mal instruído e tudo. Eu estou dizendo porque a minha irmã, ela é pedagoga também, e ela chegou na minha casa um dia e nem observei que o meu filho estava fazendo atividade de casa, da escola, e aí a primeira coisa que ela foi ver é os cadernos dele, é natural, né? É igual eu chegar na sua casa e ter um violão lá encostado e eu querer ver se está afinado, natural. E aí mais tarde ela me manda umas mensagens, me ligou depois, dizendo que tinha ficado um pouco preocupado com a atividade que ela viu do Matheus. E falando que porque o Matheus ele estava numa escola e estava sendo muito bem instruído, o pessoal ficou até meio preocupado quando ele saiu de lá, porque a gente se mudou de bairro e tudo, ele teve que trocar de escola. E ela falando comigo, poxa vida, eu tenho que olhar isso aí, porque eu achei aquela atividade ali, olha lá na escola o que está acontecendo e tal. Uma preocupação, quer dizer, ela estava preocupada com uma outra escola, estava preocupada com outro trabalho. Tudo bem, era o sobrinho dela, mas não é porque era o sobrinho dela, ela faria isso por qualquer pessoa. Sim. É o trabalho, a paixão pelo trabalho. É o envolvimento. Aí eu levei para a escola, cheguei lá, perguntei, não, é porque o ano letivo começou agora, e essa matéria aqui a gente só está revisando o que foi passado no outro ano e tudo, deixou a gente mais tranquilo nesse sentido. Não estou dizendo que eu estou satisfeito ainda, estou resolvendo coisas relacionadas à escola, porque a gente está sempre assim com os nossos filhos, querendo a melhor educação. Mas eu estou dizendo que ela se preocupou por amor à profissão, por amor ao trabalho. Nada mais do que isso. Não é porque era sobrinho dela, ela faria para qualquer outra criança. Então, seus irmãos, mais ou menos isso, né? Meus irmãos, assim, tenho uma profunda admiração por eles. São, assim, a vida toda
E a minha mãe se preocupava muito com isso e ela dizia sempre assim, voltando um pouco da educação que ela nos deu. Ela falou assim, olha, eu não posso te dar muita coisa, mas isso aqui eu vou te dar, né? Então, assim, me lembro dela com muita saudade dela quando ela chegava do trabalho, no finalzinho da tarde, e a gente havia decidido que não ia à aula naquele dia. Vocês haviam decidido a caçangueira de morrer, né? E ela ficava triste, triste. Mas ela sabia, né, que aquela educação, o mínimo que fosse que ela tinha condições de nos proporcionar, né, ela apegava com aquilo, né, que não, isso aqui vai ser útil para vocês. E foi muito útil. Pois é, aí você levantou a bola para mim aí a respeito dos seus irmãos, né, educadores também, eu falei da minha irmã e tudo, e eu queria falar de uma educadora aqui, bem que teve um papel muito importante na minha educação, imagino que na sua também, porque mesmo você tendo chegado aqui em 83, você não está tão velho assim, você está novo como eu assim ainda. Obrigado. Tá um adulto jovem. Não, tá jovem, que isso? Rapaz, eu estou tendo um problema sério, questão dessa juventude, a respeito dos cabelos brancos. Porque eu estou falando sério, eu tenho 33 anos, eu não tenho um fio de cabelo branco. Meu pai tinha 17, 18 anos, reza a lenda que ele já tinha cabelo branco. Meu pai tem a cabeça toda branca, meu pai está com 53, 54 anos, alguma coisa assim. E ele vai lá, pinta o cabelo e tal, eu falei, rapaz, vaidoso. E eu querendo, mas é porque minha mãe, minha irmã, né, e tudo, e fala para poder, eu acho que deixasse por conta dele, ele deixaria branquinho. Mas eu, precisando de uns cabelos brancos, porque eu falei, rapaz, as pessoas estão me respeitando, eu tenho 33 anos, sou casado há quase 10, tenho 2 filhos. O quê? Quase 10 anos de casado, 2 filhos? Sim, um deles, inclusive, tem 7 anos já, vai fazer 8 agora, em dezembro faz 8 anos já. E eu não tenho um fio de cabelo branco, aí eu olho o seu assim, grisalho, falei, rapaz, é jovem com cabelo grisalho e eu nada, rapaz, estou ficando bravo com esse negócio. Mas Deus sabe todas as coisas, vai saber se eu preciso ficar com essa aparência jovem por mais um tempo para poder... Mas a maturidade não vem com os fios brancos, né? Ela vem com a experiência, com a vivência, né? Isso aí com o aprender sempre. Isso eu tenho uma sensação de que eu tenho 80 anos. Que bom. Acho que de tanto que eu já, até em função dos problemas, até de saúde que eu tive, né, num passado não muito distante, me fez viver muito em pouco tempo. Né? Então, assim, é uma experiência que realmente não tem preço. Mas então, voltando aqui, a respeito dos seus irmãos, a formação e tudo, um profissional que fez parte da nossa infância, que é a professora de ensino religioso. Eu queria que você me falasse sobre ensino religioso nas escolas, porque hoje não tem mais a figura do ensino religioso e a justificativa foi, inclusive, por alguma dessas pessoas que eu procurei conversar, que não dá para ter mais uma professora de ensino religioso nas escolas porque não pode ser tendencioso. E você disse até a respeito de como são tendenciosos e tudo, não pode ser e tudo, e teria que ter uma professora para cada disciplina religiosa. Até etnia. Então, como é que você vê isso, essa profissional que fez tanto bem para a gente e hoje não tem mais nas escolas? Como é que você vê isso? Eu vejo... É bom? É bom e é ruim. Temos que contextualizar isso. Porque você vai aplicar essa situação para algum profissional que, como dissemos anteriormente, não é um profissional que tenha um compromisso, que seja isento de qualquer tendência, de qualquer influência. Né? Então, eu penso assim, que o ensino religioso anteriormente, ele fez o seu papel. Né? Então, hoje, eu penso que a escola se cercou dos cuidados. Essa parte eu até sou favorável, primeiro porque a escola não tem como manter esses profissionais para adequar um professor para cada credo. E a escola não dá conta disso, de fato. E uma outra situação que eu queria também fazer menção, muitas dessas situações que ocorrem hoje na escola são culpa dos próprios pais também. Porque o que acontece? Na própria situação do ensino religioso, o que aconteceu? Os pais terceirizaram a educação. Ainda hoje costumam fazer isso. Ainda hoje a maioria.
Você quer ver o exemplo disso? Você vai lá na escola e pergunta lá para a coordenadora do curso, né, do ensino fundamental, do 9º ano, qual foi a presença, o nível, o percentual de presença na última reunião de pais e alunos. Isso aí é lamentável. É lamentável. Então, o conselho nas escolas, o conselho de pais e alunos, que existe em todas as escolas, ele é formado para ouvir os pais, para ouvir a opinião dos pais, o que eles pensam, como que está, para falar um pouco do desempenho dos filhos, e os pais se omitem. E na omissão deles, eles esquecem que eles têm um compromisso com a educação. Na verdade, a educação começa na nossa casa, começa aqui nesse ambiente. Então, essa situação caminha para esse ponto crítico que nós estávamos discorrendo agora, muito em função dos pais, do descompromisso dos pais, de não ter, olha, a professora que cuida, né? A professora que cuida e tal. Tem até uma charge também, daquela que o menino chega na escola e você tirou nota 0, né? E o pai com aquela cara, né? E foi aí, depois, num segundo momento, aí ele com o professor. Por que ele tirou 0, né? Já afrontando o professor. Mas, enfim, essa terceirização, e eu penso que isso é uma realidade nos dias atuais, ela prejudica muito, muito, muito o processo educacional. E o ensino religioso também passou por isso, que os pais talvez não davam conta por um afastamento, por um desconhecimento, de não ter intimidade com as questões religiosas, pouco conhecimento. Sim. Eles tinham pouca influência sobre os filhos. Né, Mas você acha que a sociedade hoje mudou tanto assim, tornando inviável, por exemplo, hoje ter uma professora nos moldes que foi na nossa época? Desculpa, reformula. Por exemplo, se trouxéssemos hoje uma professora de ensino religioso dando aula como deu na nossa época. Porque na nossa época também existia crianças e adolescentes e jovens de vários credos. Evangélicos, espíritas, todas elas. E, no entanto, a professora tinha sua religião. E ela tinha uma grade para ela poder seguir. Se hoje nós trouxermos uma professora com uma grade curricular de ensino religioso, por que hoje é inviável essa professora? Eu penso que que é inviável por conta dos pais. Hoje a questão... Os pais mudaram tanto assim? Mudaram. Naquela época eu estudei com um colega que ele era proibido de frequentar a aula de ensino religioso. O pai não permitia. Ah, é? Sim. Então, isso foi crescendo. Falando aqui, eu estou lembrando de algumas situações assim também. Mas a questão do ensino religioso até faz um certo sentido. Então, por duas razões. Para não acontecer choque com pais, isso é pura e simplesmente minha opinião. Não estou aqui defendendo nenhum tipo fazendo apologia a isso ou aquilo. Mas, primeiro, pela questão do choque e hoje também pela questão da tendência. A educação religiosa, eu penso que ela passou por um momento de tendência, de criar tendência, de você ditar e você... e isso influenciava, às vezes, na questão da educação do filho dentro de casa. Haveria choque da escola e casa, escola. Então, eu penso que a escola, o currículo adotou isso como uma barreira de defesa. Antes de nós fecharmos a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, entrevista é só pergunta e resposta aqui, a gente está batendo um papo. Sim. Caio, uma grande questão, parece que por esses dias aí bateram o martelo, não sei se bateram mesmo o martelo, para ser sincero, não acompanhei mesmo a definição a respeito da ideologia de gênero. Ideologia de gênero praticamente colocou fogo no Brasil esses últimos tempos, né? Começou todo mundo, parece que o Brasil é um país de muita promiscuidade e, de fato, muitas das vezes a gente até imagina que sim, porque o Brasil é o país do carnaval, né? O país da festa, não pode ter um feriado que o povo não tem dinheiro, mas se tiver um feriado, rapaz, ninguém me segura, né? Então, assim, o dinheiro sumiu, não sei se sumiu tanto assim, porque tem dinheiro para festaiada, e é muita bebida, é muito tal.
Então tem muito isso, mas a ideologia de gênero tomou conta no Brasil que mesmo todas essas pessoas que querem a balbúrdia ficaram loucos, dizendo, não, isso aqui não, isso aí não, porque aí... E aí eles não conseguiram, pelo visto, passar isso no Congresso, mas vamos imaginar que não bateram o martelo a esse respeito. Seu pensamento de pai, quero que você me fale como pai de 2 rapazes e de uma moça que você tem. Me fale como pai de uma família tradicional, onde tem 2 rapazes e uma mocinha. Como é que fica a sua cabeça em relação à ideologia de gênero? Olha, a minha cabeça fica muito tranquila do ponto de vista do meu posicionamento. Que você vai também enfiar na frente de bala se precisar, né? Então por isso. Com certeza. Mas vamos supor que passa a lei lá. E aí, o que você vai fazer? Olha, com relação, eu confesso para você que talvez eu esteja sendo até um pouco omisso. Não omisso, talvez não seja a palavra certa. Talvez eu preciso de me aprofundar mais na educação cristã dos meus filhos, mas eu procuro ensinar valores, mostrando para ele conceitos bíblicos, aquilo que é abominável para Deus, aos olhos de Deus, o que é salutar, o que é bom. Então, eu procuro sempre partir para esse caminho. E meus filhos também, graças a Deus, são bem esclarecidos e aqui eu não tenho nenhum resquício de preconceito algum, com toda serenidade, com toda a sinceridade do meu coração. Procuro educar meus filhos sem preconceitos, respeitando opiniões, respeitando posições das pessoas, respeitando o outro. Isso eu procuro difundir sempre com eles. Mas eu fico assim absolutamente tranquilo, porque essa é uma outra situação que você citava aí, que está por cair por terra, já caiu por terra já, inclusive juntamente com o ensino religioso também, que falta só alguns detalhes. Mas eu vejo com tranquilidade, apesar de achar um absurdo, pensar um absurdo, porque isso não vem de agora. Já soltaram as cartilhas anteriormente, né? E a gente percebe que isso é de forma clara mais uma investida para derrubar os valores, para derrubar a família, enfim, para aquilo que você citou, eu costumo citar também, né? Para o certo se tornar errado e o errado se tornar o certo, né? É a velha história que você até cita, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Então, eu penso que haverão outras, até piores, outras tentativas. A tendência agora é piorar, né? Mas eu confesso para você, e respondendo a sua pergunta, então assim, desprovido de qualquer tipo de preocupação. Eu nem pensei nisso, né? Do ponto de vista de isso virar uma realidade. E até porque aí, de novo, os meus filhos aqui na minha casa, eles estarão preparados e educados, né? E não por imposição, por verdades. Né? Tá bom. Mas eu vou perguntar então sim ou não, porque o pai aqui deu uma rodeada e tudo. O Murilo? Fiquei em cima do muro? Não vou dizer que ficou em cima do muro, mas eu tô querendo dizer. Tá, vamos lá direto. Sim ou não a ideologia de gênero? Não. Sim, um não ou sim, o absolutamente não? Mais ou menos, quem sabe, talvez? Não. Isso é... De novo, a gente recorre lá para os preceitos cristãos, sim, sim, não, não. Então não a ideologia de gênero. Não. É o que a bandeira de muitos cristãos aí estão sendo levantada. Nesse programa ele leva o nome de Qual é a dos Crentes. O Ruimar também é uma pessoa que crê. Não estamos aqui levantando bandeira religiosa nenhuma. Ele citou aqui Bíblia e tudo e tal. Mas a Bíblia de fato, né, para quem conhece, né, eu aqui ficaria tendencioso falar porque eu estou sempre falando alguma coisa relacionada à Bíblia, né? Tanto aqui no canal Qual é a dos Crentes, como no Qual é a dos Crentes falando de vida. Mas eu vejo que a Bíblia para o ensino dos meus filhos tem sido de suma importância, né? As escolas bíblicas dominical que eles participam, ensino com pastores, com professoras evangélicas e tudo, eu vejo isso como um ensino extraordinário. Então hoje eu vejo um pai, né, que, assim como eu também sou,
mas endossando aquilo que eu costumo falar também, né? E eu também digo não à ideologia de gênero, né? Eu estou aqui como pai também, dando a minha opinião, já disse isso antes e repito, digo não à ideologia de gênero e finalizo aqui essa entrevista dizendo não também ao que a Procuradora Federal do Direito do Cidadão está falando aí, né? De querer que a educação dos filhos não seja dada por nós. E eu queria saber de você, sim ou não, a Procuradora do Direito do Cidadão aí? Nós não citamos o nome dessa cidadoa. Eu não vou falar dessa cidadã, não. Nós não citamos o nome dessa cidadoa na outra entrevista, não vamos citar de novo. Vamos criar até um neologismo agora, né? Porque a Cidaluca. Eu imagino que se eu falo o nome, eu acho que se as pessoas começam a saber o nome de uma pessoa, porque eu acho assim, eu fico vendo a pessoa fala assim, quando a pessoa me chama... Dá mais notoriedade. Quando a pessoa me chama pelo nome, eu me sinto importante. É legal. Poxa vida, a pessoa sabe meu nome. Eu conversei até sobre isso com um psicólogo esses dias, a gente falando a importância de chamar a pessoa pelo nome. Isso a gente aprende em curso de vendas, né? De aprender o nome do seu cliente e tal. Eu penso, se ficar falando o nome dela, fico dando notoriedade, fico dando moral. Então, nós não sabemos o nome. E se sabemos, não queremos dizer. Mas eu digo não também e quero saber de você, de sim ou não para essa... Muito não. Não. Eu queria aproveitar o momento e um alerta aos pais. Eu já ia passar essa bola, já fique à vontade, dá um alerta aos pais aí, fale como pai. Na qualidade de pai, eu queria convidar você a refletir sobre a educação do seu filho, dos seus filhos, se você tem acompanhado o que eles acessam na internet. E, por favor, encarecidamente, não terceirizem a educação dos seus filhos. A educação do seu filho começa aqui na sua casa. A educação, você é o maior responsável pela educação. Você é que detém a educação para passar para ele. O seu filho precisa dos seus valores, não os valores que são apregoados lá na rua e que fazem os valores que ele traz consigo, e se são poucos valores, e valores a gente aprende na nossa casa, que eles se deteriorem, que eles pereçam, esses valores que a gente custa passar para os nossos filhos. Então, não terceirize a educação do seu filho, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e vamos para frente, né? É isso aí. Lutando com a educação, a favor da educação. É isso aí, muito cuidado realmente com a internet aí. Meu filho mesmo adora ficar assistindo aí uns tutoriais de games e tudo, e eu fiquei vendo que uma vez eu parei para observar algum tutorial que ele estava assistindo. Rapaz, a quantidade de palavrão que aqueles caras falam ensinando os meninos a fazer um jogo, e eles sabem que a maioria dos que estão assistindo ali são crianças. E aí uma vez eu vi um outro alerta numa entrevista de canal de TV aberto, o entrevistador alertando os pais, porque esses rapazes que fazem, esses homens, rapazes e tudo, que fazem esses tutoriais e tudo, ensinando as crianças a fraudarem a idade, ensinando a criarem contas no Google para poder ir lá na página deles e darem like e se inscrever para terem mais inscritos e mais likes. Quer dizer, você imagina hoje o meu filho com 7 anos, aprendendo a criar uma conta na internet, aprendendo a fraudar a sua idade, a dizer um outro nome, para criar uma conta para ir lá e se inscrever na conta de um Isso fica claro que isso são estratégias, minuciosamente armadas, né, arquitetadas com um fim específico. E nós, pais, temos que criar as nossas estratégias também, porque aí fora está cheio de estratégias. As estratégias existem, né, para culminar nisso aí, né, para o mal. É isso aí, nosso programa hoje teve essa intenção de mais um alerta aos pais, né, da outra vez falando com um pastor que também é pai, e hoje falando com um pai que é pai, né, pai de mesmo. Pai e educador. Pai e educador, né, que essa é a nossa função como pai, né, educar. Então deixamos aqui o alerta para que você fique atento, não só a essas questões de governo, essas questões de procuradora, direito cidadão, ideologia de gênero, uma série de coisas, não, é desde o acesso simples do seu filho na internet, ao joguinho que ele está jogando, a tudo isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. O Qual é dos Crentes vai ficando por aqui, forte abraço a todos vocês, fiquem na paz. Um abraço.